O estudo é o escudo. É uma frase de uma música do grupo Voz Sem Medo. Miga, você não sabe! Pera, tá na hora! Hora do quê, gente? Do Chá das Quatro Podcast! Segunda temporada. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Chá das Quatro. Bom, estou aqui com as minhas consagradas Vitória Moliterno. Olá! Beatriz Silveira. Oiê! Letícia Calvosa. Hello, pessoal! Eu sou a Manu. E hoje a gente trouxe uma convidada maravilhosa, que é Ana Carolina Magalhães. Oiê! Oi, meninas! Carol! Ei, que coisa boa ter você aqui! Obrigada, gente, pelo convite. Obrigada mesmo. Aceitei com muito carinho. Eba! Eu sou professora, eu tenho 40 anos e eu sou ariana. Uma ideia em relação à lua e etc e tal, ascendente. Aliás, agradeço indicações aí pra fazer o meu mapa. Menina, peraí, fica tranquila. Acabando aqui a gente resolve isso sem nenhum problema. Eu sou muito ariana. Eu sou do bem, fiquem tranquilos. Mas, Carol, arianos são do bem. Todo mundo que fala que não é intriga da Exatamente. oposição. Eles só É são inveja, um pouquinho bravos, inveja. um pouquinho bravos. Perguntas para relaxar. Ninguém te contou uma coisa boa e uma coisa ruim do seu trabalho. Pois é, não me contaram. É uma coisa ruim, eu acho que é a falta de zelo como professor, de cuidado com a educação no geral, com nós professores. Eu acho que a gente merece um pouco mais de atenção. E uma coisa boa é poder, de alguma forma, contribuir para construir uma nova história aí com os alunos e, consequentemente, para a sociedade, consequentemente, para o país. Bom, Carol, então você é formada em História e hoje em dia você dá aula de Sociologia para alunos que estão se ressocializando, né? Conta pra gente, assim, quais foram as principais escolhas que você fez para chegar hoje em dia aonde você chegou? É importante, né, eu explicar que realmente eu sou professora de Sociologia e eu sou professora no sistema prisional, né? Eu sou professora desde 2013 na Fundação Casa. E como eu cheguei a esse caminho foi muito, meio que sem querer mesmo, assim. Na verdade, quando eu fiz a minha formação de História, vocês não vão acreditar, mas eu não imaginei que eu seria professora, mesmo fazendo licenciatura. Você tinha ideia de trabalhar com o quê, Carol? Meus planos era trabalhar como figurinista, sabe? Cuidar de vestimenta de teatro, né? Uau! Carol, a gente tem a mesma... Você sabe que eu trabalho com isso, Ai, não. né? Sério? Eu sou figurinista de teatro. Sim, olha só que sintonia. Ai, que ótimo, maravilha. Adorei. E era esses os meus planos. Só que fiz faculdade com 26 anos, hoje eu tenho 40. Quando eu tinha 26 anos, fazer faculdade de moda ou algo do gênero, tudo que envolvia arte em geral, era muito caro. E quando eu escolhi minha formação, eu escolhi pensando nas condições que eu teria para arcar com ela do início ao fim. Porque eu não tive referências, né? Eu sou uma mulher negra, eu sou periférica, eu sou filha de mãe só, não tive pai. Então é uma história, né, que todos nós já conhecemos, mas que, se a gente parar para pensar, as mulheres que me representam, a gente não tem, pelo menos agora, né? Agora a gente tem algumas referências, ok, mas no meu período mais nova eu não tive referências. Então a primeira coisa que nós pensávamos, né, nós que eu falo, nós mulheres, a gente pensava em fazer uma faculdade que você conseguisse arcar com ela até o fim. Porque a ideia aí não é realizar um sonho, a ideia aí é conseguir sobreviver para sair daquele parâmetro de você não conseguir ter um curso superior e conseguir levar esse curso até o fim. E aí eu comecei a ir na área de humanos, porque é a área que eu mais me identificava, e o curso de História também, porque é o mais me identificava, e financeiramente era o que eu conseguiria fazer.
E aí eu comecei a lecionar em escolas muito de dificuldade de acesso. Escolas que ficavam em bairros bem periféricos, com dificuldade para chegar, lugares perigosos, geralmente à noite. Eu sempre pegava as piores, entre aspas, né? Eu falo entre aspas porque era o que eu me identificava, então eu gostava, mas aquelas aulas que ninguém gostaria mais de pegar. E aí até que eu comecei a ficar numa escola, e aí no ano seguinte eu não poderia ficar mais nessa escola. Eu dava aula à noite, era numa periferia aqui em São Paulo, e a coordenadora que me sugeriu, ela falou, Carol, você já pensou em lecionar na Fundação Casa? E aí na hora eu pensei, isso é um elogio ou não? Como eu devo encarar isso? Será que é um elogio? O que você quer dizer com isso? Exatamente. E aí eu fui, né, fui buscando aí, vendo a possibilidade e nunca mais saí. Ô, Carol, você falou que fez a faculdade com 26 anos, você começou a dar aula com quantos anos, mais ou menos? Uns 30 anos. Bem nova ainda também, né? Porque eu vejo muitas vezes professores que começam a dar aula jovens e para jovens, tem toda uma questão de você conseguir ser uma autoridade para aqueles alunos, né? E foi tranquilo para você? Como que foi esse processo? Entendi. Sim, muito jovem. E ainda aparentava ter menos do que eu tinha, né? Com 30. Então, assim, na verdade, acaba te trazendo uma proximidade, eu acredito. Não pensando onde eu trabalho hoje, né? Porque é um outro contexto, é diferente. Mas antes de entrar no sistema prisional e lecionar nas escolas fora desse sistema, sim, tinha essa coisa de ser jovem, os alunos se identificaram com você com facilidade, né? Porque achava que legal, professora nova. Sim, eu nunca tinha parado para pensar por esse lado, mas sim, eles têm uma facilidade, assim, de querer estar perto, de querer conversar, ficar mais próximo do professor, né? Mas não que isso fica diferente de onde eu trabalho hoje, né? A diferença é que, se lá atrás eles se identificavam por conta da idade, né? Por outro lado, aonde eu trabalho, né, com os meninos que eu trabalho, eles se identificam porque quando eu entro na sala de aula, então os meninos vão com a minha cara logo assim que me veem, mas por quê? Eu escuto muito eles falarem, nossa, a senhora parece com a minha mãe, a senhora parece com a minha irmã, a senhora parece com uma prima, a senhora... Então, assim, tem essa identificação por conta de características físicas, né? Eu sempre tirei proveito, tanto lá atrás quanto agora. Eu acho isso muito bom. E, Carol, você falou que você não tinha plano de ser professora e tal, mas aí veio essa possibilidade e você teve algum professor na sua vida que te inspirou também? Porque em algum lugar, ser professora já devia estar dentro de você de alguma forma, né? Você tem algum professor que te inspirou? Por aquilo que pareça, não. Assim, veio muito natural, sem brincadeira, assim, apesar de eu gostava de estudar, eu gostava dos meus professores, mas não tinha aquele professor que eu olhava e me identificava e falava, nossa, não tinha. Veio muito natural, pra você ter uma ideia, quando eu estava na graduação, no 4º semestre, mais ou menos, um professor entrou na sala de aula e falou assim, boa noite, professores. Aí que eu me toquei aonde eu estava. Eu nem ideia, eu falei, nossa, então é para isso que eu tô aqui, é sério? Claro que depois, com o passar do tempo, eu fui, né, trabalhando essa ideia na minha cabeça, porque eu achei que seria um degrau. Eu pensei, bom, se eu estou fazendo história, quais eram os meus planos, né? Depois fazer moda, porque eu acho que os dois juntos iam me trazer muito conteúdo, ia ser importante para mim, aí eu vou trabalhar com moda e vai ser muito maravilhoso. Cá estou eu na sala de aula. A vida veio trazendo, não teve uma inspiração. Até porque, vou ser bem sincera, nós da periferia, hoje se busca mudar essa história, né? Mas a gente não tem referência, a gente não tem inspiração. A gente vai para a escola sem, né? Não tinha essa concepção de olhar para o professor e você ver isso como referência. Eu acho que a referência que talvez a gente tenha aqui não é na sala de aula, mas é fora dela, é com os pais, com a mãe principalmente, né? Que tem um papel extremamente importante, e aquela ideia que é uniforme entre todas, né? Em sua grande maioria, que é não quero que você tenha a mesma história que a minha. Então, eu acho que a referência é essa. Até porque minha professora de história, que eu tive grande parte da minha adolescência e tudo, ela era uma oriental. A aula dela, ela era a aula que a gente já sabe, né? Contando o lado do europeu e tudo mais. Querer lecionar por conta de um professor específico, não.
Carol, tem uma coisa que você falou que eu fiquei aqui pensando, eu ainda tô presa lá no começo da nossa conversa, né? Quando você falou que os jovens de periferia, e na sua maioria negros, não têm outras referências, que você tinha o sonho de trabalhar com figurino, de fazer uma faculdade de moda, mas pra você isso não era uma possibilidade. E aí eu tô aqui pensando que eu e as meninas, né, enquanto artistas, e você enquanto professora nesse lugar que você influencia tantos jovens que estão aí tentando se ressocializar, eu fico pensando como o nosso trabalho é importante, né? A gente, quando faz teatro, né? A gente conta uma história para esses jovens, para essas crianças. O quanto isso é importante. Eu acho que esse movimento tem que acontecer cada vez mais forte, da gente mostrar que existem outras possibilidades, né? Que, primeiro, que existe a possibilidade de estudar e de ter uma profissão, de ter uma carreira e se trabalhar com aquilo que você sonha. E, segundo, de mostrar que existem outras coisas, né? Que não sejam só aquelas profissões ditas convencionais, assim. E me chateia muito pensar que uma pessoa de periferia, ela não pode seguir o sonho dela de trabalhar com arte, de trabalhar com qualquer coisa diferente do convencional, assim. Enfim, na verdade, não é nenhuma pergunta, assim, que eu tenho pra te fazer, é mais jogando e frisando isso, porque eu acho que é realmente muito importante a gente falar sobre a importância dos artistas e dos professores nessa criação da cabeça desses jovens. Sim, com certeza, né? Até porque a arte, juntamente com o conhecimento do professor, é que vai fazer com que cada adolescente, cada criança seja um ser pensante. Então, claro, óbvio, né? Os dois andam de mãos dadas. Mas, assim, eu citei isso quando eu era adolescente, quando eu era criança. Hoje, a gente está aí permeando aí para construir uma história nova, uma história diferente, né? Na própria Fundação Casa, tem projetos, tem aulas, tem palestras que trazem para os meninos profissões que outrora parecia que não iria ter possibilidades deles conhecerem ou deles terem acesso, né? Não só aquela coisa, né? Não desvalorizando jamais, mas aquelas profissões que são trabalhos braçais, né? Que são trabalhos que parece que deixa a galera que é da periferia, o jovem adolescente, né, estagnado numa única forma de trabalhar, de ter sua renda. Mas não, já trouxeram já profissões como, por exemplo, mecânico de avião, várias outras profissões lá que eu não estou lembrando agora, mas que parecia que é tão distante e que existe e que há possibilidades do adolescente se desenvolver e conhecer e conseguir bolsas e tudo mais. Eu acho sim, eu acho importante essa fala e eu acho muito válido pensar nessa possibilidade de mudanças agora, né? Não, a gente não parar no tempo como foi comigo, né? Que foi em outro período e que agora a gente está tentando construir uma história nova, né? Ou vocês aqui comigo, né? Onde lá atrás eu poderia imaginar que eu poderia bater um papo com meninos, né? Que tem uma história completamente diferente, uma vivência completamente diferente da minha e hoje a gente consegue achar aí meios para conversar, para dialogar e para tentar construir alguma coisa, né? Fazer alguma diferença, né? Total. Carol, quando você disse sobre não ter uma professora, um professor como referência na vida, eu fiquei pensando, quando eu estava na faculdade, eu sou licenciada também, fiz licenciatura em teatro. E quando eu estava na faculdade, numa das primeiras aulas, uma professora perguntou pra gente: por que vocês estão aqui? Por que vocês querem educar? E aí várias pessoas responderam: porque eu tive um professor que fez isso, tive um professor que fez aquilo e mudou minha vida. E ela falou: é muito interessante você ter alguém que você se espelha e que você admira e quer ser igual. Mas também, talvez seja mais interessante você não ter essa referência, porque aí você cria a sua referência, você desenvolve o seu ponto de vista e você conta a história, você ensina, você educa a partir do seu jeito, a partir das suas vivências, a partir das suas experiências. E isso ficou muito na minha cabeça, assim, de como às vezes a gente fica apegado a sempre querer olhar para trás, para ter uma justificativa. E a justificativa, ela pode vir da gente, né? Ela pode vir do lugar de eu quero desenvolver porque eu nunca tive alguém que desenvolvesse assim comigo. E hoje eu quero ajudar essas pessoas. E aí você falou isso, eu lembrei, me deu um brilho no olhar de novo, sabe? Me fez lembrar do porquê também que eu quis educar e do porquê que eu quis fazer licenciatura. Porque a gente quis e pronto, não teve Exato. Não precisa ter alguém que me diga que ia ser legal. Eu quero agora do meu jeito. Esse é o melhor motivo que tem, né? Porque eu quis e pronto, tô aqui. Porque eu quis, né?
Sim, é isso mesmo, mas eu concordo com vocês. Isso não perpetuou na faculdade. Na faculdade eu tive professores que são amigos pessoais, assim, mas no fundamental e no médio não. Mas eu lembro que na faculdade, olha como é difícil ter referências. No meu TCC, qual era o meu tema ali? Eu queria falar sobre vestimenta na mulher negra. Né? Por que a mulher negra não conseguia se identificar? Eu vou falar por mim, né? Não conseguia me identificar, não consigo até hoje me identificar em roupas que são vendidas nos shoppings, não consigo ver referência na vendedora para comigo, não consigo ter o mesmo atendimento, não consigo ter a mesma renda para poder ter acesso a determinadas modas que vêm com força, porque como eu gosto de moda, tem modas que vêm com força que você tem que ficar para trás porque não cabe no seu bolso. Então, várias situações ali que me fez pensar e eu quis fazer um TCC sobre isso. E eu fui procurar material. Eu não achei absolutamente nada naquela época, estamos falando, né, isso de anos atrás, nada que me auxiliasse, que me desse um embasamento para poder fazer. Praticamente, o meu TCC foi uma biografia minha, porque eu falei isso com o meu orientador, que é maravilhoso. Falei, olha, eu não tenho material. E realmente o material que tinha era para mulheres, mas mulheres das quais eu não me identificava, com histórias que não me identificava, com um mundo que não me identificava. Mas eu fiz porque eu achei que eu tinha que dar o pontapé inicial. Então é isso, assim, a vida me impulsionou, mesmo que eu não tivesse aquela referência. Se você não tem referência, ela vira você, né? Você é a sua referência. É isso. E as suas histórias são sua referência. Sim. Isso é riquíssima, né? Isso que você está falando, Carol, acontece, né, em vários aspectos, em vários âmbitos da vida, né? Eu também sou uma mulher negra e hoje, né, trabalhando como a Vitória falou, de contação de história, levando também, não deixa de ser parte de educação, né, para crianças, muitas vezes em periferias. Eu me identifico com você na questão de que quando eu era nova, quando eu era criança, eu não tinha essas referências também claras de uma pessoa que fizesse teatro, de uma pessoa que estivesse na televisão, como jovem, atriz, negra. E hoje eu me vejo como essa referência para muitas crianças. Assim como você trabalhando na fundação, é hoje referência de educação, de conhecimento, para muitos jovens que, assim como às vezes, né, como nesse caso você falou da moda, que naquela época, quando você se formou, não tinha. Então, eu queria saber, assim, como que você se sente hoje sendo essa referência para esses jovens? Porque você ainda está trabalhando para ressignificar a vida e a esperança desses jovens na sociedade. Que grata surpresa esse lugar que você nem escolheu estar, entre aspas, né, entre mil aspas, ter te levado para um lugar de tanta importância socialmente falando hoje. Sim, de muita importância, e que eu me identifico muito. Porque eu acho que o papel do professor, além de todos os contextos que a gente já sabe, mas eu acho que é importante ter essa troca. Mesmo que seja dentro desse contexto prisional, é importante que nesse ambiente a gente seja humana, né? Que você seja um educador, um professor e não um juiz. Sim. Por muitas vezes, quando eu entro naquele ambiente, eu esqueço de onde estou e, para mim, eu estou numa sala de aula. Eu acho que não é só o fato de estar lecionando, é você aprender o tempo inteiro. Na verdade, eu costumo falar isso para algumas pessoas ali, quando eu estou junto com os meus alunos, o tempo inteiro eu vejo a história sendo esfregada na minha cara. Porque eu acredito que o fato de, em sua grande maioria, os mesmos justificam, né, os finais, mas assim, em sua grande maioria, os alunos, né, eles serem negros, eles se identificarem comigo, o fato da sua grande maioria eles serem periféricos, as mães não ter curso superior, não tem pai, geralmente só tem mãe, várias outras questões aí sociais, como você citou, que é uma questão social. Para mim, eu vejo como um resultado de uma história que eu estudei lá atrás, das professoras que eu não tive essa referência, porque é uma história contada da Europa para cá que eu não tive referência, e quando eu vejo os meus alunos na minha frente, é como se eu estivesse realmente convivendo com aquela história que não teve cuidado lá atrás. Da mesma forma que eu não fui lembrada lá atrás como aluna, como, olha, a história do continente africano, não teve esse diálogo comigo, não teve essa apresentação para mim. Então eu fiquei à deriva. E esses alunos que estão lá comigo hoje, eu vejo que é a mesma situação, é como se eles estivessem à deriva e precisassem de uma referência. Em sua grande maioria, como eu falei, das questões sociais, eles não estão lá à toa, eles foram lançados aí na sociedade, estão aí na sociedade
como resultado de uma história que não foi cuidada, que não foi amparada desde sempre com os negros. Então, assim, estar na fundação, estar com os meninos, estar lecionando para esses alunos é como realmente estar convivendo com uma história viva, ali, um resultado de uma história, infelizmente, que não teve cuidado nenhum, que está ali viva na minha frente, ali o tempo inteiro presente. Eu sou muito grata por essa oportunidade que a vida me deu, de trabalhar com o que eu gosto e me sentir muito, não vou dizer completa, mas muito feliz e muito importante nessa jornada da gente, que é tão curta aqui na Terra, mas ter participado de algo tão significativo para a sociedade, assim, para a história, né, da adolescente. Eu fico muito feliz. E, Carol, eu sinto que seu trabalho na fundação, ele deve ser um trabalho muito solitário, né? Nossa. Porque, pelo menos todas as referências que a gente tem, assim, das coisas que a gente vê, de coisas, de, sei lá, notícia de televisão, assim. Eu sinto que esses jovens, eles estão à margem da sociedade. Ninguém quer lidar com eles, sabe? Eles não são problema de ninguém. O governo não tá nem aí, sim. ninguém tá nem aí, assim. Sinto que deve ser uma batalha que você luta sozinha, né? Radioterapia, hein? Haja terapia. Eu imagino. Não, sim, mas é um trabalho, você falou uma verdade, é um trabalho solitário, porque por mais que a gente tenta dividir isso com as pessoas, mas a partir do momento que você adentra ali, que você tá numa sala de aula, é uma coisa muito você com eles, assim. Até porque, imagina, se numa sala de aula que fora, né, que entra professor, que entra diretor, que entra coordenador, que tem aluno, que entra e que sai, já é algo solitário, imagina dentro do sistema prisional, que não pode ter esse círculo de pessoas. É mais solitário. E também ainda. o envolvimento com os alunos, Então, eu acho, né? Não sei, não tem uma relação para fora, né? A relação, ela acontece ali dentro e ela fica ali dentro. Não. E assim, é periódica, assim, por exemplo, você está trabalhando um projeto ali, e daqui a 2, 3 meses, aquele aluno que está envolvido naquele projeto, ele pode ir embora e chegar um outro. Então, várias situações, sim. E você tem que se adaptar dentro daquele mínimo que você participou ali da vida dele, se sentir em paz consigo, que aquele... É clichê, mas, gente, é mais pura verdade. Fazer com que aquele dia seja como se fosse o último. Porque para nós, que trabalhamos dentro do sistema que eu trabalho, eu e outros professores, a gente tem isso mesmo, de essa pode ser a última semana que eu estou com esse menino, o mês que vem eu acho que é o último mês que ele tá, porque realmente são períodos, né? Eles não ficam igual nós que entramos na escola no 6º ano e só sai só no 3º. Não, é diferente, né? Então, sim, é um trabalho solitário, é ter esperança de que você fez o seu máximo dentro daquele mínimo que você tinha de tempo com ele. Eu acho que a educação, ela tem esse lugar de ser homeopática quase, né? Nesse lugar de que você faz um pouquinho todo dia e assim você vai construindo e transformando devagarinho a cabeça das pessoas. Mas esse seu contexto, ele te dá assim, você tem que fazer isso e ainda é pouco tempo. Mas eu acredito que isso já deva transformar muito eles, né, Carol? Porque... Tomara. Então, eu acho que só a sua presença lá já transforma, sabe? Obrigada, Manu. Obrigada. Mas sim, eu espero que não só eu, mas professores em geral, a gente consiga fazer com que eles entendam que para que as coisas modifiquem e melhorem de alguma forma nesse país, é necessário que a educação tenha uma atenção primordial, que se não vier de instâncias superiores, que sejam pelo menos em relação com o aluno, com o professor. Para que ele entenda que aquele ambiente, aquele momento, aquela fase da vida que é extremamente longa, que ele entenda que é de suma importância para que ele alcance patamares aí diferentes na sociedade, da qual o governo coloque como talvez ele vai alcançar ou não, porque ele é da periferia ou isso, aquilo. Ele precisa entender que isso depende dele. Para depender dele é necessário que ele dê uma atenção para a sala de aula, para a escola, para o professor, para o educador, porque é através dele que você vai conseguir alçar outros objetivos, que não sejam aqueles que o sistema impõe. Então, assim, eu espero realmente que eles consigam perceber isso. A sociedade está mudando, as mães, né, estão mudando, as mães estão tendo uma nova cabeça, as mulheres estão modificando, então acho que isso vai resultar também nos filhos. Então, acredito que vai ser melhor. Perguntas para relaxar. Ponto alto. Qual foi a situação que mais te marcou? Está inserida nesse ambiente de Fundação Casa, dentro desse contexto que a gente está aí de pandemia, eu achei que foi bem marcante. Uma nova fase, uma revolução para a educação. E eu acho muito importante, Carol, isso que você está falando sobre
estarem mudando as ideias, a cabeça, o pensamento das mães, em grande maioria, né, com relação à educação para esses jovens de modo geral. E aí entra nessa importância mesmo de entender a nossa história, né, do que você falou do Brasil, do apagamento histórico, de todo esse contexto da história contada, né, pelos vencedores, entre aspas, aí, pelos europeus, e o quanto entender essa história, né, esse, como diz a Chimamanda, que a gente já citou aqui 69 vezes, o perigo da história única, de a gente só entender um lado da história, essa história única, e não ver todo o resto, né? Do quanto é importante esses alunos, em especial os alunos que estão, né, na Fundação Casa, de entenderem outras histórias, né, outras histórias de vencedores, outras lutas, e entenderem também que, sim, eles podem contar a história deles e serem vencedores dessa história, e que depende desse conhecimento, né? Sim, sim, sem dúvida. Eles precisam se sentirem participantes da história, participantes da sociedade, participantes da vivência, eles precisam se sentirem cidadãos, né? É necessário construir isso neles, né? Primeiro porque, geralmente, os meus alunos não têm nenhuma vivência escolar, assim, direito, né? Então, a gente tem primeiro que construir essa vivência escolar de professor, de aulas, né? Enfim. E aí, depois, consequentemente, sim, ele entender que ele faz parte de uma história e que ele precisa ser um personagem que acrescente, né, nessa história, né? Que seja um personagem que consiga construir e almejar situações diferentes das quais a sociedade às vezes impõe, ou que ficou lá atrás, com história de pais, do tio, do pai, do irmão. Sim. Carol, qual que é a idade média desses jovens? 16 a 21 anos. Tem unidades que tem meninos que são mais jovens, mas a unidade que eu estou é de meninos de faixa etária de 16 a 21 anos. E o que você deve ver muito, né, Carol, nesses jovens, é uma certeza dentro da cabeça deles de que o crime é o único caminho possível, né? Isso deve ser muito difícil também, muito desafiador, eu acho, para você, assim, reconstruir esse pensamento, né, de que existem outras possibilidades, por mais difícil que seja, porque a gente sabe que, obviamente, né, uma vida em periferia, óbvio, já tem todas as questões sociais que a gente já tá cansado de saber, mas acho que esse deve ser o seu maior desafio, assim. É porque, assim, na juventude, né, acredito que, principalmente na periferia, os jovens são muito ligados ao material, né, a posses para que você seja aceito em determinado grupo. Então, você tem que ter roupa tal, você tem que se vestir tal, você tem que usar assim, usar assado, para ser aceito. Acho que todo adolescente já passou por essa fase. Claro, isso independe, acho que não é só da periferia, acho que é da idade, né? Eu ia falar agora, isso depende de classe social, de qualquer coisa, isso faz parte da fase. Mas eu acredito que isso vem com tanta força e não conquistar, eu acho que isso consequente, assim, seguidamente, sabe? Não é, você não vai conseguir ser, você não consegue ter nada, né? Porque é uma outra realidade econômica. Não justifica, obviamente, mas eu acho que o capitalismo tem uma força muito grande aí para que perpetue esse anseio e desespero por conquistas materiais. Isso a grande maioria acaba buscando outros meios aí de conquistar, se não for pelo trabalho, porque acha que no trabalho vai demorar, porque ganha pouco, porque isso, porque aquilo. E desconstruir isso na cabeça deles é muito difícil. E eu fiquei pensando aqui que é colocado neles a pressão de que eles são os culpados, o problema que eles causaram foi porque eles quiseram, porque eles tiveram escolhas, mas eles escolheram. E eu acho muito importante, como a Leti disse, cair no perigo da história única, né? De contar a história de que isso é uma opressão que existe desde que Brasil é Brasil, né? Que não é de agora esse problema, o problema não são eles, o problema é de tudo que vem vindo por cima. Lá em 1500, né? Exatamente. Desde que quiseram trocar espelho. Exatamente. Toda aquela história, assim. Exatamente, porque é exatamente isso, desde sempre, desde todo sempre, né? Essa ideia de ter vindo, né, a liberdade, a escravocrata aí, o negro não ter sido amparado de lá para cá, né? A gente sabe que não teve oportunidades, a maneira que ele teve de
sobreviver meio a um abandono que ele teve depois de muitos abusos, meio ao abandono é cometendo esses delitos. E essa falta de zelo perpetua até hoje, né? Porque, assim, ao mesmo tempo, eu estava conversando isso hoje pela manhã aqui em casa, ao mesmo tempo que tem essa liberdade, né, que o negro foi liberto e agora ele poderia fazer o que ele quisesse e tudo mais, lá atrás, lá na abolição, a gente vê que a gente continua muito preso. E quando eu falo preso, além do ambiente preso que é onde eu trabalho, todo esse ambiente, essa sensação de você estar preso, mas é preso em várias questões. Agora que o nego está conseguindo descobrir, entender e achar sua identidade, perceber que ele é negro e que ele pode isso, que ele pode aquilo e tudo mais. Então a gente está preso ainda, essa liberdade não chegou. Essa liberdade ainda é uma ilusão ainda, eu acho. Acho que a gente tem ainda muita coisa para conquistar ainda para sentir que realmente estamos livres, né? Sim. Eu acho, por exemplo, que exatamente isso. É uma história ainda que está perpetuando, né? Afinal de contas, eu tenho 99% das salas de aula com meninos que são negros, com meninos com o mesmo perfil. E se a gente inverter os papéis, por exemplo, pensar, eu super entendo, mas nossa, a maioria da população do país é mestiça, a maioria é negra, então obviamente vai ter mais negros no sistema prisional? Pode ser, mas então por que invertendo os papéis também não tem esse balanço? Por exemplo, em relação aos professores, a gente tem poucos professores que são negros, falando no ambiente que eu trabalho, poucos professores que são negros, né? Então assim, se é para equiparar, já que tem tanta gente negra assim, por que não pode estar em outros lugares, né, cara? Os cargos de poderes ainda são Por que na majoritariamente escola particular brancos? só tem branco? Sim. Então, assim, é um resultado de uma história lá atrás que perpetua até hoje aí. E a gente está falando aqui também de preparar esses jovens para voltarem para a sociedade, mas também e quem está preparando a sociedade para receber esses jovens? Né? Opa, é verdade. Porque tá faltando isso aí. E aí eu queria pontuar o trabalho que a Djamila vem fazendo, que eu acho que é um trabalho assim, cara, nem sei explicar, assim, é fino, como cirúrgico. Cirúrgico. Porque eu li recentemente o livro Pequeno Manual do Antirracista, e que, pensando agora nessa conversa que a gente está tendo aqui, ele fala muito sobre isso, sobre como a sociedade identifica traços nela e como mudar e trabalhar para ressignificar essas questões pessoalmente, né? E acho que ela faz isso de uma forma incrível, porque a gente tem agora, né, muitas dessas questões de mas ninguém me ensinou, mas eu não sei, se vocês me explicarem como é que eu vou saber. E tem os dois lados, né? Tem o lado de que sim, posso te auxiliar, posso dividir o meu conhecimento com você. E tem o outro lado do, beleza, você está aqui, você é um ser pensante, você é um ser consciente, então vem atrás de um conhecimento e aí sim, juntos, a gente vai ressignificar tudo isso. Mas de pensar muito mesmo nesse quesito da sociedade, né? Porque não adianta vocês fazerem um trabalho incrível dentro da fundação e eles saírem e chegarem aqui e encontrarem portas fechadas, né? Pessoas sem empatia, pessoas sem consciência social. Então, é difícil também, né? Porque o trabalho de vocês vai até determinado ponto. A partir dali, como a gente faz isso ser efetivo no dia a dia? É daí que acontece os reincidentes. Tem muito aluno que vai embora e passa uns meses ele está lá na unidade de novo. Sim, esse número é bem significativo. Acontece isso sim, a gente já se fez essa pergunta, e repito, né, haja terapia, porque a gente bate um desespero, assim, porque a gente não quer ter essa impressão de nadar e morrer na praia, né, então você tem que pensar que alguém ali, algum deles há de ouvir, há de seguir um outro caminho e tentar ver uma história diferente. Mas sim, isso acontece. Você imagina, né? Se um professor é tão desvalorizado, é uma profissão que é de chacota, que é... Eu vi isso quando eu estava fazendo a graduação, escutei de familiares, nossa, mas você vai ser professora, né? Perda de tempo e tal. Uma profissão que é tão desvalorizada, né? Já é complicado, imagine quando você leciona no sistema prisional. É mais ainda, né? Não tem a menor empatia. Então, sim,
a gente tem que pensar nessas possibilidades. A fundação, ela tem um trabalho assim, além da sala de aula, tem trabalhos com psicólogo, com assistente social, Ai, que tem legal. acompanhamento com família, não é só na sala de aula, até porque não é, claro, que é de suma importância, mas não é só a sala de aula que vai preparar o adolescente para ele voltar na sociedade. Então tem um trabalho tem cursos profissionais, tem cursos culturais, né? E tem atendimento com a família, tem muita conversa, e mesmo quando o aluno sai, ele é acompanhado em relação à sala de aula, se tem escola, se tem vaga para ele, ele tem que ter uma vaga para ele, né? É lei, a escola tem que disponibilizar uma vaga para ele perto da residência dele. Então, assim, tem jovens aprendizes, né? A fundação também tem essa parceria e consegue fazer algumas inscrições, né? Auxiliar em algumas possibilidades, né? Prestar Enem, etc. e tal. Então, preparar o aluno, preparar o adolescente para que quando ele saia dentro das condições ali que a unidade pode oferecer, ele está pronto, mas a sociedade realmente ela precisa rever alguns conceitos, repensar. Eu acho que tem casos que é possível reavaliar, porque todo mundo está cometido de falhas na vida, né? E dependendo da situação, acho que se a sociedade olhasse com um pouco mais de empatia, talvez a gente teria um número diferente aí de reincidentes e de volta. Eu acho que também deveria ter um trabalho não para que, por exemplo, construísse mais unidades ou deixasse o menino mais tempo nas unidades. Eu acho que deveria ter um trabalho aí para que eles nem entrassem, sabe? Um trabalho aqui fora, né, para amparar esses adolescentes, para eles conseguirem entrar rapidamente no mercado de trabalho, conseguir ter uma educação melhor, os pais conseguirem ter um salário melhor também, né, porque a galera da periferia vive com salários, sabe, desumanos. Então, assim, acho que tem tanto contexto aí para se pensar para que diminua a entrada deles e para que diminua a volta deles na fundação. Então, acho que tem muita coisa aí para a gente desmiuçar para mudar essa visão, penso eu. Pensando nisso tudo que você está falando, né, partindo lá daquele pensamento que a Lê trouxe da sociedade não estar preparada para receber, tem uma frase, né, um conceito que está tipo, na minha cabeça assim, nos últimos dias, que eu acho que cabe muito aqui, que eu ouvi da Grada Quilomba, que para quem não conhece também é uma escritora, né, performer maravilhosa, que tem um discurso antirracista muito importante. E recentemente eu vi um trabalho dela e ela fala sobre o conhecimento, que não adianta nada a pessoa querer passar o conhecimento para frente se aquela pessoa que deveria receber esse conhecimento não se dispõe a ouvir. E é uma coisa, é um conceito que é tão simples, mas é tão importante, eu acho que se encaixa muito nisso, assim, da sociedade. Tipo, não adianta nada vocês fazerem todo esse trabalho que vocês fazem dentro da Fundação Casa, para daí botar esse jovem na rua, e aí, tipo, esse menino não conseguir um trabalho, não conseguir nada, ser taxado como bandido. Eu acho que a sociedade tem, sim, que se abrir e aceitar também mudar a cabeça, né? Sim, sim, exatamente. Isso deixa o menino estagnado, né? Deixa sem a perspectiva. Fica parecendo que tudo que a gente constrói não tem circunstâncias, né? Mas eu acredito, como eu disse lá atrás, que a sociedade, né, minimamente que seja, tenta rever essa situação. Eu acho que poderia estar até melhor se não fosse questões governamentais, né? Talvez se a gente estivesse numa outra fase, talvez auxiliaria muito mais, né? Se a gente tivesse pessoas humanas, né? Envolvidas aí em patamares governamentais, talvez a gente teria mais força nisso, mas já que não, eu acredito aí nesses pequenos movimentos que ainda tem de resistência, ainda que literalmente estão resistindo dentro dessa situação toda, eu acredito que sim, isso possa mudar, né? Muito homeopaticamente, como disse a Manu, mas acredito sim que pode mudar, sim. Né? Sim. Eu acredito. Total. Me veio muito agora uma questão daquela parcela de professores que não criam e não desenvolvem pensamento e só reproduzem o que é passado, sempre pegando a história pelo lado europeu, enfim. E eu fico pensando também na forma como esse discurso é passado, né? Com aquele academicês, daquele jeito que não entra, traz questões que não fazem sentido hoje, no atual momento em que vivemos. E
isso é uma pesquisa que eu sempre, na faculdade, assim, sempre tentei desenvolver. Trabalhei meu TCC sobre a educação a partir do hip hop, educação periférica, né, a partir do hip hop, justamente para falar de temas que não fazem parte de um jeito que faça parte, para trazer informação de um jeito acessível a essas pessoas. E aí eu fiquei pensando, Carol, se vocês têm algum preparo para entrar na fundação. Tem muitas palestras, né? Agora tem muitas formações para professores, né? Então, por exemplo, quando você vai iniciar as aulas, primeiro você mostra interesse. Aí, se você tem interesse, aí você tem palestras, você tem reuniões, né? E ali para ver se legal. você adequa ali aquela situação, né? Se é realmente seu perfil. E até mesmo no início das aulas, né? Tudo é conversado. Se você começou a lecionar aí, ver que você não se adequou, que você não se adaptou, não tem problemas, né? Ninguém é obrigado. É toda uma abordagem diferente, né? Não, eu falo realmente que à primeira vista tem um encantamento, eu acho, porque tem um encantamento, assim, quando você conta, quando você conversa, mas com o passar do tempo, tem desafios, né, que, como qualquer outra profissão, né, que tem a parte que é gratificante, que tem as conquistas, mas também tem as partes que são difíceis, né, que são desafiadoras, e é nessa parte que você mostra que veio, se realmente você está adaptada ali dentro desse contexto ou não, se realmente para você não dá e tal. Por mais que tenha essa coisa de ter um preparo e tudo, o preparo, vamos ser sinceros, é no dia a dia, né? Por mais que tenha ali o contexto ali de explicar, porque até hoje eu leciono já há um tempo, já faz muito tempo que eu estou na fundação e tudo, e mesmo fora, aí às vezes acontece alguma coisa, eu falo para os meus amigos de trabalho, eu falo, gente, mas na faculdade ninguém falou isso para mim, ninguém me contou. Ninguém me avisou. É na prática. Gente, ninguém me contou isso, como assim? Então é na prática mesmo, na vivência, no dia a dia. O famoso, na prática, a teoria é outra, né? Nossa, demais. Então é isso, assim, é muito da sua percepção, né, de ter jogo de cintura. Porque como não tem uma fórmula, vai ter situações que é você, e você vai ter que achar um jeito de se adaptar àquilo ali sozinho. É um trabalho solitário, como já falaram. Então você vai ter que ter sua fórmula. Né? A teoria vai chegar, mas a prática é com você. Boa sorte. E, Carol, se vira, né? E uma curiosidade que eu queria saber, vocês têm que seguir algum currículo específico? Sim. Vocês têm liberdade de criar coisas para colocar junto? Como funciona essa parte? Sim, é assim, o que acontece? As salas são multisseriadas. Então, eu não tenho sala com 6º ano, uma com 7º, com 8º, outra com 9º. Essas 4 séries do ensino fundamental 2 estão juntas, na mesma sala de aula. O ensino médio, 1º, 2º, 3º estão todos juntos. Isso quando não tem algum concluinte, algum aluno que já acabou o 3º, mas ele tem que ficar presente na sala de aula. Então, assim, a gente tem aí séries misturadas, né, dentro da mesma sala de aula. A gente tem o currículo, né, o currículo escolar que você segue, né? Porque os meninos, quando saem, eles não podem ficar tão perdidos em relação às aulas que estão acontecendo fora. Então, a gente tem que mesclar um pouquinho todas as séries, né? Dos meninos, né? Do 6º ao 9º ano, do 1º ao 3º do ensino médio, mesclar um pouquinho elas dentro do currículo, né? Do currículo escolar, e aí fazer essa misturinha e passar para eles, né? Uma hora você dá um conteúdo do 6º, outra hora do 9º, outra hora do 8º, para todo mundo ter acesso, né, à sua série. E a gente tem que seguir, sim. É importante para que quando ele sai, ele não saia tão deslocado em relação a escolas aqui fora, entendeu? Não saia tão diferente. Mas é um período, assim, uma fase que o aluno, se tiver interesse, e em que sua grande maioria teve, eu confesso, eles são bem interessados nas aulas, e são momentos que realmente, se eles tiverem interesse, eles vão muito além, porque são salas de aula com bem menos quantidade de alunos, né, então você consegue dar uma atenção para alguma dificuldade, ou para aquele conteúdo que você está trabalhando na sala, e acaba tendo uma aula muito mais concentrada do que fora, como eu já dei aula para a sala que tinha mais de 50 alunos, e aí é um outro perfil, realmente é muito complicado, é muito cansativo. E dentro desse sistema, não, você tem menos alunos, você consegue aí alcançar, mesmo que os alunos tenham séries diferentes, mas assim, apesar de serem séries diferentes, como eles fazem parte dessa situação de passar de série, né,
automaticamente, né, que o ensino oferece, então eles acabam assim, mesmo que o menino está na sexta, o outro está no oitavo, está no nono, eles acabam tendo o mesmo nível ali de conhecimento pedagógico. Então você consegue trabalhar conteúdos de séries diferentes, mas contemplar ali todos da mesma forma, assim, não tem problema, a gente consegue se adequar. Lembrando que os meninos do ensino médio a gente também prepara para Enem, então traz conteúdo de Enem, auxilia em estudar para provas, para algum concurso, algo do gênero. Total. Da mesma maneira que aqui fora, né, no caso. Mara. E você sabe, Carol, se estão sendo desenvolvidas políticas públicas para auxiliar esses jovens depois que eles saem? Você sabe se existe, se isso é efetivo de fato, se muda mesmo? A Fundação, na verdade, tem parcerias com instituições que são renomadas aqui em São Paulo, assim, de grande contribuição aí para um currículo, né? Então, assim, eles tentam de alguma maneira preparar, e dependendo do desenvolvimento do aluno, do adolescente, e sim, eu já houve convites para trabalhar, para auxiliar em determinado espaço profissional, para ser jovem aprendiz. Sim, a gente tem história lá de meninos que com o auxílio da fundação, eles conseguiram alçar outros voos aí, fora da unidade, né? O último caso que eu ouvi, né, por conta da pandemia, a gente está um pouquinho afastado do trabalho online, então você acaba não tendo essa conversa, né, com os alunos. Mas o último que eu ouvi foi um aluno que ele abriu uma vidraçaria, ele mexe com Ai, que legal. Que legal! a empresa dele mesmo, ele mesmo quis. Uau! Ele saiu da unidade, aí continuou fazendo umas coisas que não eram legais, aí ele mesmo por si só, não, preciso parar com isso, realmente não quero mais, aí nessa hora que você quer realmente mudar, sempre tem uma mão, apesar da sociedade às vezes não estar preparada para receber aquele aluno, mas sempre tem uma mão para poder estender, para te ajudar, para te sair dessa situação, e ele teve, e aí ele abriu uma vidraçaria, e tá tocando e tal, e tantas outras histórias que eu ouvi, então sim, a fundação tenta, né? Mas chega uma hora que é você, né? Mas a fundação tenta até onde dá, até onde o braço alcança ali, auxiliar para que ele consiga se restabelecer, né? Não só ele, como a família, enfim. Ai, Carol, que legal. É bom ouvir também o lado das histórias boas que vem disso, né? O resultado e ver essa continuidade do trabalho sendo de fato efetiva na vida das pessoas. E acho que, assim, de tudo que a gente falou, o que você sente quando você vê essas pessoas, esses meninos, conseguindo realmente mudar as próprias vidas? E qual é essa gratificação que fica, assim, de mensagem, não só para nós, para os ouvintes, mas para você mesmo? O que toca seu coração? Para mim, o que é a gratificação é poder ver essas possibilidades de ser construídas outras histórias, né, outras situações, né, poder, às vezes, em uma aula, em um diálogo, em uma conversa, sentir que aquele aluno tem vontade de sair daquela situação, de sair daquela vida, mas é difícil, né, é complicado, mas eu acho que só de ter essa vontade lá no fundo de querer sair desse universo já é algo esperançoso. E o que é gratificante é poder trabalhar com o que eu gosto. Aliás, eu trabalho de professora porque gosta, né? Porque é uma desvalorização terrível. Então a gente realmente trabalha porque gosta. Ainda mais no ambiente que eu trabalho, realmente você tem que gostar, você tem que ter uma afinidade, você tem que ter um jeito. Eu me identifico muito com eles. Então, para mim é gratificante porque eu me sinto uma deles que construiu uma outra história, né? Porque eu poderia também, né? Essa história também poderia ser comigo. Eu poderia também estar sentada numa cadeira aí de um sistema prisional, porque a sociedade te empurra com muita força para que você vá para esse caminho. E aí, para mim, é gratificante estar do lado de cá, do outro lado, e poder ver que tentar passar para eles que há essa esperança de a gente construir uma outra história, e que há esperanças na educação, que é de suma importância para que eles levem isso a sério, porque como um dia eu cheguei na sala de aula e tinha no cantinho da lousa escrito bem pequenininho, né, escrito lá, que estudo é o escudo. É exatamente isso, é eles pensarem que há outras possibilidades, e eu sou grata de fazer parte dessa história, de fazer parte da história de cada um deles, de poder ter contribuído de alguma forma com a história de cada um deles, de poder ter conversado com algumas mães. Eu sou grata de
poder ter sido algo de uma referência, né? Que eu não tive lá atrás, mas eu espero realmente ser uma referência para algum deles e fazer com que eles entendam que eles podem contar comigo. Porque além de professora, eu sou ser humana e o que eu quero é que seja feita uma outra realidade para eles. Uma outra realidade que foi para mim, eu espero que para eles também aconteça. Ai, Carol, que linda! Socorro! Carol, Sem palavras. Eu não tenho dúvidas de que você já foi e vai ser ainda agente transformador para muitos desses meninos e que multipliquem-se as Carols, que tenham outras tantas que façam um trabalho assim tão importante quanto o seu. E espero que muitas pessoas escutem esse episódio, aprendam um pouco com tudo isso que você falou, se conscientizem com tudo isso, que acho que nossa função aqui também é ser aparelho multiplicador de informação, né? O quanto a gente puder dividir o que a gente sabe, dividir o que a gente tem, as referências que a gente tem, acho que é a nossa forma também de transformar um pouquinho a sociedade. Muito, muito, muito obrigada, Carol. Obrigada. Perguntas para relaxar. Uma pergunta que você sempre quis responder, mas ninguém nunca te perguntou. Nunca me perguntaram, mas se me perguntarem, eu tenho uma resposta. O seu cabelo, ele é seu mesmo? É peruca? Eu ia falar, se fosse peruca também seria meu, porque foi eu que comprei, né? Gente, eu faço isso com os meus alunos, agora eu sei como eles se sentem, porque... Bom, depois desse papo maravilhoso que a gente teve com a Carol, a gente chegou para o momento que a gente mais ama nesse podcast, que é o momento dos nossos biscoitinhos. E os biscoitos de hoje, eles vão para projetos sociais, eles vão para filmes, livros que tenham histórias inspiradoras sobre professores, educação e afins. E o meu biscoito de hoje vai para um dos meus filmes preferidos da vida, que é o filme Ao Mestre com Carinho, dirigido pelo James Clavell, acho que é assim que fala, não sei. É um filme bem antigo já, protagonizado pelo Sidney Poitier. E ele faz o papel de um professor numa escola de periferia, cheia de alunos com várias problemáticas diferentes. Ele é super mal recebido num primeiro momento, mas aí, através do trabalho dele, através da educação, ele vai transformando a vida desses jovens. E assim, gente, para chorar, sabe? É um filme que tem que ver para chorar. Bom, o meu biscoito vai na mesma linha do biscoito da Vicky. Também é um filme sobre professor, sobre essa história, né, de professor-aluno. A diferença é que o aluno é criança, e aí é uma relação, é super bonito, e é espanhol, e é na época que a Espanha estava vivendo uma ditadura, e aí a relação desse professor com esse aluno, e acho que até da perda da inocência, é super bonito esse filme. Chama A Língua das Mariposas. Vejam, porque é tudo de bom, é aquele que você acaba chorando e acabada de tão lindo que é. Bom, meu biscoito é um biscoito que eu tenho muito carinho. É para o Núcleo de Teatro Amador Fazer Acontecer, que foi um grupo que eu trabalhei em 2017 e é um projeto que tem no estado, pela Poieses, de orientação teatral para grupos amadores de todo o estado. E aí eu fui orientá-los a um grupo de Poá, aqui da Zona Leste de São Paulo, e é um grupo de teatro jovem, com atores cheios de vontade de fazer arte e sem as possibilidades e sem as acessibilidades que um teatro exige. Foi muito incrível assim, o projeto, cresci muito, foi muito gratificante. Então o biscoito vai para eles, Núcleo de Teatro Amador Fazer Acontecer. Maravilhoso, saudades inclusive. O meu biscoito vai para o projeto Leitura Amiga, que é um projeto desenvolvido, um projeto de contação de história para crianças que vivem em abrigos. Então, hoje, atualmente, né, eu faço parte desse projeto como mediadora de leitura, eu e Beatriz também. Uhul!
E o projeto, ele recebe leitores voluntários. Então, se você tiver vontade, inclusive, de ler para essas crianças, a gente faz leituras todos os dias, de segunda a sexta, e é muito legal, depois de um tempo, realmente ver como essas leituras transformam, mudam a vida, a perspectiva dessas crianças, assim. É um projeto lindíssimo. A gente posta sempre no Instagram os livros que a gente lê com eles, @Projeto Leitura Amiga, caso vocês queiram conhecer. É um projeto muito, muito lindo. Por isso vai o meu biscoitinho para eles hoje. Carol, agora conta pra gente pra quem que vai o seu biscoito. E o último biscoitinho pra gente molhar no chá, que pra mim foi muito difícil de eu assistir, foi a série que é Olhos que Condenam. Eu achei muito difícil de assistir, porque é uma série bem pesada, né? Porque a trama acontece no Central Park. É uma trama que tem 5 jovens negros que foram acusados injustamente de um crime, né, que eles não cometeram, e aí eles ficam presos, e aí eles passam por situações inúmeras, bem complicadas na cadeia, e aí nessa situação de passar na cadeia, eles conseguem provar de alguma forma que eles são inocentes, e aí tem aí o decorrer da história que assisti. Não vou contar mais, que não ficar chato, pra dar muito spoiler. Mas vale. Essa série é dificílima. Difícil de assistir, doeu muito meu estômago. Eu fiquei muito tempo pra conseguir assistir, mas consegui. Boa sorte pra quem assistir. Maravilha, mas acho que vale. Carol. Acho importante. Pra gente desconstruir o olhar em relação a muita coisa, né? Eu acho que ela ajuda bastante. Bom, Carol, a gente quer te agradecer muito, muito mesmo, de coração. Essa conversa foi maravilhosa. Ouso dizer que tá assim no meu topo das favoritas. As nossas outras convidadas que não me escutem. Foi muito incrível. Eu espero que as pessoas que tenham escutado também tenham se emocionado, assim como a gente se emocionou aqui na nossa gravação. E muito obrigada. Muito obrigada, Carol. Foi, diria que necessária essa conversa. Muito importante, viu? Você é maravilhosa. Parabéns pelo seu trabalho. Maravilhosa! Não Parabéns tem como não demais. ser fã. Obrigada, meninas. Obrigada. Eu estou muito feliz pelo convite. Para mim foi muito gratificante. Obrigada mesmo. Foi muito válido. Obrigada pela troca. E espero outras conversas, sinceramente. Foi muito bom. Obrigada mesmo. Com certeza. Sem dúvidas. Beijo. Beijos.